No vídeo de hoje eu vou falar sobre o custo do parto na Holanda. Eu resolvi trazer esse assunto para um vídeo específico porque, não sei se é porque eu estou passando por esse processo, né, de gravidez, maternar, ter filho e tudo mais, mas eu comecei a ver muita gente fazer perguntas sobre quanto custa o parto na Holanda, se o seguro cobre ou se o seguro não cobre. Eu já fiz um vídeo aqui para o canal onde eu falo muito sobre como é o processo, né, de gravidez, como é o pré-natal, como que é toda essa parte de ter filho. Tem uma playlist aqui no canal só sobre ter filho na Holanda, então se você está nesse momento ou pensa no futuro em ter um filho aqui na Holanda, mergulha lá na playlist que tem um monte de informação boa para você lá, para você mergulhar e entender melhor como tudo funciona. Mas especificamente nesse vídeo eu vou falar do custo do parto e o que o convênio cobre e o que não cobre. E eu resolvi trazer porque eu vejo muita gente perguntar quanto custa e nas respostas sempre são as respostas mais variadas, os preços mais variados, e um fala que não pagou nada, o outro fala que pagou não sei quanto. E aí acho que causa mais confusão na cabeça das pessoas do que às vezes ajuda. Então eu queria explicar um pouco essa dinâmica e principalmente a lógica de como o plano de saúde vê essa questão do parto, que conversa exatamente com o modus operandi dos planos de saúde na Holanda. Na verdade não são planos de saúde, são seguros saúde, que é outra dinâmica. Antes de eu continuar, já deixa o seu joinha neste vídeo, que eu prometo que vai valer a pena, que vai esclarecer sua dúvida. E segue o canal, se você ainda não está inscrito, se inscreva, o que você está esperando por aí você poder receber as notificações e todo o conteúdo que eu produzo aqui com todo amor e carinho para vocês. Enfim, falando de plano de saúde, independente até do assunto, mas focando, usando a gravidez, né, e o parto como um exemplo, todo plano de saúde tem a cobertura básica, se você não contratar nada adicional. Na cobertura básica tem as coisas que o plano cobre, que é uma determinação geral para todos os planos de saúde, o que é e o que não é coberto na cobertura básica, e tem os adicionais. Mas antes de eu entrar nessa história de adicionais, o que normalmente a cobertura básica compreende, principalmente nesse assunto de parto e de gravidez até, né? Tudo que tiver indicação médica é coberto pelo plano. No máximo você vai pagar um pedaço, uma coparticipação, mas em geral, se tem indicação médica, é coberto pelo plano. Então, por exemplo, no pré-natal, se tem uma indicação médica para você fazer ultrassom, o plano vai cobrir, você não vai pagar nada por isso. Se tem uma indicação médica para você fazer algum outro exame, ou seja, sua parteira falou, você precisa fazer esse exame, você não vai pagar nada por isso. Se você tiver uma complicação na gravidez e a sua parteira te mandar para o hospital, como é uma indicação médica, vai estar coberto na cobertura básica. E nesse sentido, o parto, se houver uma indicação médica para que você tenha ele no hospital, ou seja, no caso de uma cesariana, por exemplo, né? Se a sua parteira chegar para você e ver que você está numa condição que não tem como fazer um parto normal e precisa ser uma cesariana, a cesariana vai ser coberta pelo plano de saúde. Isso faz parte da cobertura básica. Se tem uma indicação médica, vai estar presente, faz parte da cobertura básica. Essa é a primeira grande filosofia. Agora, tudo que não tem indicação médica, então, por exemplo, uma possibilidade, né, é você fazer um ultrassom extra, porque, por exemplo, você quer descobrir o sexo do bebê, aí você quer fazer um ultrassom na 16ª, 17ª semana, por exemplo, ou em algum outro momento, sei lá, você acordou insegura com a vida e resolveu que quer fazer um ultrassom para ter certeza que tá tudo bem. Você pode ligar, entrar no site de uma clínica na cidade onde você mora e pedir o ultrassom. Inclusive o ultrassom 3D, se você quiser fazer, você pode procurar uma clínica na cidade onde você mora, e normalmente nessas clínicas eles têm os preços do ultrassom, né, tanto o ultrassom normal quanto o ultrassom 3D, e você pode simplesmente marcar uma consulta e fazer. Só que nesse caso, não tendo uma indicação médica, sendo uma coisa que você quer fazer porque você quer fazer, você vai pagar do seu bolso. O convênio não vai cobrir esse ultrassom. Eles até chamam esse ultrassom de Gezellig ultrassom. Gezellig é tipo de diversão, né? Quer dizer, que é realmente assim para dar essa ideia de que não há indicação médica e com isso não é coberto pelo convênio. Então você vai marcar, no dia você vai chegar lá para fazer o exame, você vai pagar
e aí vai fazer o exame. Você pode fazer isso, mas não vai ser coberto pelo seguro-saúde. Algum outro exame que eventualmente você peça para fazer e que a parteira até concorde, mas não tem indicação médica, ou seja, não está no rol dos exames, né, que eles indicam durante a gravidez que você tem que fazer, ou a parteira simplesmente deixou você fazer porque você quer fazer, mas sem uma indicação médica, se eventualmente você conseguir isso, que dizem que dá, eu não precisei tentar nada disso, mas enfim, possivelmente o plano de saúde também não vai cobrir. Por quê? Porque não tem uma indicação médica. Por que eu tô insistindo tanto nessa história de ter indicação médica, não ter indicação médica? Num vídeo que eu falo aqui sobre parto, eu explico que você pode, né, eu falo de um choque cultural, porque aqui as pessoas tem parto em casa, inclusive. Tem esse vídeo aqui no canal que eu explico exatamente essa filosofia mais holandesa de ter o neném em casa e por que não é tão louco assim, mas enfim. Como é possível ter o parto em casa? O parto em casa está coberto também na cobertura básica, porque é o trabalho da parteira que já te acompanha, também está na cobertura básica, e você não gerou nenhum outro custo, a sua casa não tem nenhum custo associado a isso. Mas você pode, por livre e espontânea vontade, escolher que você não quer ter o parto em casa, você quer ter o parto no hospital. Existe essa possibilidade, você pode, inclusive no seu plano de parto, que é feito a partir da 30ª semana de gravidez, você tem que dar essa opção do que você quer fazer, se você quer ter o neném em casa ou se você quer ter no hospital, isso considerando um parto normal, né? Quando você escolhe que você quer ter o bebê no hospital, é a sua escolha. Lembra que eu falei do raciocínio? Por que eu estava insistindo no raciocínio do que tem indicação médica e do que não tem? Se você escolher, então tá tudo maravilhoso com você, sua gravidez está indo bem, tudo normal, nenhum problema, nenhuma intercorrência, mas eu quero ter o filho no hospital porque, sei lá, me sinto mais segura, me sinto melhor, você pode. Mas aí você tem que pagar o custo do hospital, porque não há uma indicação médica. Então, neste caso, o que dá para ser feito? Que é isso que também é outra dúvida gerada, né? Que aí, por que algumas pessoas falam, eu tive no hospital e foi de graça, eu tive no hospital e não foi de graça e custou X. Duas situações que podem acontecer. Uma, pode estar coberto pelo seu convênio. Como assim, Aline? Você não falou que sendo minha escolha eu tenho que pagar se não tem indicação médica? Quando você contrata o plano de saúde, você pode colocar alguns adicionais. Quando você vai contratar o seu seguro-saúde, seja a primeira vez que você contratou, seja a cada renovação que você pode ir lá e mexer no que está incluso no seu plano de saúde, você tem os adicionais que você pode escolher. Entre os adicionais, que tem lá dentista, tem outras coisas lá, tem a questão da gravidez. Então você pode colocar no seu plano de saúde um adicional que é para ter o filho no hospital. Mas no que isso implica? Isso implica que o seu plano vai ficar mais caro. Então eu entrei no site do Independer, que é um site muito legal para comparar. Então eu entrei no site do Independer, que é um site muito bacana para você comparar os custos de seguro-saúde aqui na Holanda, quando você precisa contratar um ou quando você está planejando mudar de seguro-saúde. Então eu entrei lá e fiz uma simulação. Então o plano básico, sem colocar outros adicionais, porque né, nesse exemplo que eu queria trazer aqui não precisava disso, me dava lá um valor X por mês. Quando eu coloco essa opção de gravidez, né, de ter o filho no hospital, aumentava cerca de 20 euros por mês no valor do seguro-saúde, em média, né? Porque esse era um valor médio que aparece assim na primeira telinha. Quando você entra para ver as empresas, tem empresa que vai variar um pouco mais, um pouco menos, mas assim, na média, uns 20 euros. E aí o que acontece? 20 euros vezes 12 meses, 240 euros, certo? Quer dizer, você pode incluir na sua pólice, mas é claro que você vai pagar mais por isso. Então, pensa que eu estou, por exemplo, aqui há 4 anos. Quando eu contratei pela primeira vez o meu plano de saúde, eu lembro que a gente fez essa conta, a gente procurou na internet, que eu nem sei se o valor estava certo, de quanto custava para ter o filho no hospital. E eu lembro que o que aumentava no valor da minha pólice era quase que o mesmo valor que eu pagava mensalmente. Como naquela época, 4 anos atrás, eu não tinha pretensão de engravidar tão cedo, então a gente contratou 100. Então, é uma coisa para você pensar no contexto de quando eu quero engravidar. Porque se eu tivesse contratado lá 4 anos atrás
com esse adicional da gravidez, eu provavelmente já teria pago muito mais do que o que realmente custa para ter um neném do hospital pagando do meu bolso. Agora, se eu tivesse, por exemplo, no ano passado feito essa contratação, talvez ou teria compensado, né, teria sido o mesmo valor que eu pagaria para poder ter o neném no hospital, sendo de minha opção, né, tendo o neném porque foi minha opção ter no hospital, ou um valor aproximado disso. Então, assim, uma das alternativas, por que algumas pessoas viram e falam assim, eu tive o neném no hospital e não paguei nada? Pode ser que é porque a pessoa, quando contratou o plano de saúde, contratou essa apólice adicional para ter a escolha de ter o neném no hospital, mesmo em condições naturais, né, numa questão de eu quero porque eu quero. A outra questão de por que às vezes algumas pessoas têm o neném no hospital e ainda assim não pagam nada, pode ser que não escolheu a apólice que tem esse adicional. Mas se a parteira, na hora ali que você entra no trabalho de parto, enxerga alguma condição que pode ser um problema, que pode sair do normal, ela pode dar a indicação médica de que você precisa ter um parto no hospital mais acompanhado. E se ela está dando essa indicação médica, a coisa pode mudar de figura, porque aí não é sua opção, não é que você falou eu quero ter o filho no hospital porque eu quero ter. A parteira deu essa, na verdade não é nem indicação, é o encaminhamento. Então a parteira deu o encaminhamento para que você tenha o filho no hospital. E aí neste caso, como há uma indicação médica, entendeu? Porque eu estava assistindo na indicação médica, pode ser coberto pelo seguro básico. Então, assim, guardem isso na cabeça, porque essa é a lógica e é isso que está por trás de quando alguém pergunta lá no grupo, porque, quanto custou e um foi de graça, outro não foi de graça. É porque tem essas duas questões. Ou está coberto na apólice da pessoa, e aí você tem que olhar na sua apólice que está coberto, que não está coberto. Ou pode ser que não esteja coberto na apólice, mas mesmo tendo sido um parto normal, pode por algum outro motivo ter tido alguma indicação médica de que era mais seguro ou era mais garantido no caso específico daquela pessoa que ela tivesse o filho no hospital por causa de alguma intercorrência, algum risco de alguma intercorrência, enfim. Se a parteira entender que você não tem condições de ter o neném em casa por algum motivo, aí pode ser coberto pela sua apólice, porque é uma indicação médica. E para quem não está em nenhum dos dois casos, não colocou na apólice e não tem indicação médica para ter o neném no hospital, quanto custa? Não ousarei dar valores nesse vídeo. Por quê? Porque varia muito, varia em relação ao seguro-saúde, varia o hospital que você vai ter o neném, a região que você vai ter o neném, varia do que acontece no hospital, por exemplo. Uma das coisas que você também tem que decidir no plano de parto é se você quer ter o parto com ou sem anestesia. Considerando o cenário que tudo vai na via mais normal possível, se você escolher ter um parto sem anestesia, você vai demorar um pouco mais para ir no hospital, então você vai ficar menos horas no hospital, então vai custar menos. Se você escolher ter um parto com anestesia, você vai um pouco antes para o hospital, e aí você vai ficar mais horas no hospital, e além disso você vai ter o custo da anestesia, porque aí vai ter que ter um anestesista, né, uma pessoa que tem uma especialização melhor para poder aplicar anestesia em você, então também custa. Tem a anestesia em si, é um remédio, custa. Então o custo varia, não dá para dizer assim, custa X, depende do que acontece lá. Eu cheguei até entrar no site dos hospitais aqui de Groningen para ver, mas o que ambos dizem é justamente isso, depende do que acontece lá. E pelo que eu entendi também, o custo é por hora. Então depende, você vai ter um parto de quantas horas? Você vai ter um parto super rápido e ficar lá, sei lá, 5 horas no hospital? Ou você vai ter um parto mais demorado e vai passar 12 horas no hospital? Não sei. Depende. Então por isso que também quando eu vejo as respostas de quanto custou também varia. O que eu tenho visto nos grupos, as pessoas que já passaram e responderam isso, custou entre 250 euros e quase 400 euros. Vi num site da internet, dei uma pesquisada, que o valor máximo de um parto seria 600 euros, mas isso entendo também que é em condições normais de temperatura e pressão, quando tudo dá certo, quando tudo vai em uma determinada velocidade. Mas dependendo do que acontece lá, não dá para saber, né? Eu também já ouvi muitas histórias sobre pessoas que exigiram bater o pé e quiseram fazer uma cesariana, sem indicação médica.
Não sei se isso é verdade ou se isso é mito, se realmente você consegue fazer isso. Se você chegar lá, bater o pé e falar, não, mesmo sem indicação médica, eu quero fazer uma cesariana, mas tenho certeza mais que absoluta que se você conseguir, em algum hospital com alguma parteira, bater o pé que você quer fazer cesariana sem indicação médica, você vai pagar por isso. Esse custo que eu estava comentando é para um parto normal. Quanto custaria uma cesariana, que envolve médico, envolve cirurgia, né, o centro cirúrgico, envolve mais tempo de internação, porque você não vai fazer uma cesariana e sair 2 horas depois, você vai acabar tendo que ficar lá mais um tempo. Então, isso, nenhum seguro, se existe, nenhum seguro vai cobrir, então você vai ter que pagar o custo todo do seu bolso. Agora, reforçando, a cesariana que tiver uma indicação médica, então a pessoa está entrando em pré-eclâmpsia, precisa fazer uma cesariana, ou qualquer outro problema, intercorrência, onde exista indicação médica para fazer a cesariana, se existe indicação médica, o convênio vai cobrir tudo. Então, minha gente, a questão toda é entender este raciocínio, que é um raciocínio básico, que funciona assim para mais de 90% de tudo que você precisar do plano de saúde. Então, tudo que tiver realmente uma indicação médica, a chance do convênio cobrir é gigantesca, para não dizer que é 100%. O que não tem indicação médica, você muito provavelmente vai pagar do seu bolso. Então, se você está no plano aí de engravidar, seja agora ou no futuro próximo, comece a investigar isso, comece a olhar o que está coberto no seu plano, o que não está coberto. Comece a pensar se você é uma pessoa que se sentiria confortável de ter um filho em casa ou se realmente você quer ter o filho no hospital, e comece a pesquisar no plano de saúde quanto custa, se vale a pena incluir ou não. Para finalizar esse vídeo, eu ouvi uma história de que você pode mudar o plano de saúde no meio do ano. Então, se você engravidar, você pode mudar isso no plano de saúde. Em teoria, você contrata o seu plano de saúde todo ano. Todo ano você tem até 31 de dezembro de cada ano para ir lá e mudar qualquer coisa que você queira mudar na sua pólice para o próximo ano. Eu não acho que o plano de saúde te deixe no meio do ano porque você engravidou, colocá-la, mudar a sua pólice e incluir, por exemplo, a gravidez para o mesmo ano. Mesmo que o convênio deixe, vocês acham que ele simplesmente vai falar, então você faz isso em, sei lá, maio de um ano, porque você vai ter o bebê em dezembro daquele mesmo ano? Você acha que o convênio vai te cobrar de maio para frente ou ele vai te cobrar retroativo, se ele permitir fazer essa mudança? Então, fazer essa mudança, será que vale a pena? Tem que fazer um pouco de conta aí de matemática do que vale a pena, pensar nos seus planos, o que você quer, o que você não quer, né? E fazer essa mudança ou não. Mas assim, o mais certo é você, a cada ano, olhar o seu plano de saúde antes de terminar o ano. Você olhar, pensar nos seus planos para o ano que vem, inclusive não só sobre gravidez, sobre outras coberturas que eventualmente você pode adicionar no seu plano de saúde e ajustar o seu plano de saúde para os seus planos do ano que vem, para deixar já tudo, né, virar o ano com isso resolvido, porque a hora que vira o ano, vira a pólice aí para mudar. Eu acho que não é permitido, segundo meu namorado, não é permitido. Mesmo que seja, acho que não vai ser vantajoso. Então, bora deixar as coisas organizadas, bora fazer um pouquinho de plano, né? Bora pensar um pouco no que vale a pena, no que não vale a pena, entender como funciona, que acho que o principal é isso, entender a lógica. Entender a lógica de como funciona, às vezes é mais importante do que saber o custo das coisas. Nesse caso, por exemplo, acho que entender a lógica é o mais importante. Mas enfim, espero que tenha ficado um pouco mais esclarecida essa questão, porque eu estou vendo realmente muitas dúvidas em relação a isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e muito obrigada por me assistir.